Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de A Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Boa noite, Enzo. Boa noite. Boa noite, meu querido. Como é que você está? Tudo bem. Que bom estar com você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado. Para nós é uma grande alegria podermos, mesmo à distância, estarmos juntos para estudarmos o pensamento do nosso codificador Allan Kardec. Sem dúvida. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos. Uma boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, abrindo a sala virtual do Centro Espírita Zilda Gama. Hoje teremos como convidado o nosso querido Enzo Gomes. Para quem não conhece, ele é um estudante da doutrina espírita. Você mora em Curitiba, né, Enzo? Cascavel, no Paraná. Paraná. Do outro lado. Isso. Então, é uma alegria estar aqui junto a todos os amigos do Centro Espírita Zilda Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspirem e nos sustente na caminhada. Que possamos colher nesta noite, nestes momentos de reflexão, que o companheiro Enzo trará como tema Francisco de Assis, um homem de bem. Que possamos aprender dessas lições para a nossa caminhada, a evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Enzo, a sala é sua, estarei aqui ao seu lado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, apesar da distância física, mas em coração, em espírito, já que via fluidos nós podemos, perispírito a perispírito, estarmos juntos, né? Pode até existir distância, mas não existe espaço no âmbito dos fluidos, né? Já que eu estou em Cascavel, né? O Centro Espírita Zilda Gama está no Rio de Janeiro, no estado de Rio de Janeiro, então tem uma certa distância. Mas em relação ao mundo fluídico, não tem espaço. Estamos nos abraçando, porque estamos num firme pensamento único de aprender os ensinos de Jesus, que, como ele mesmo disse, foram esquecidos, seriam esquecidos, e que, quando o Consolador prometido viesse, nos faria lembrar destes ensinos. E a doutrina espírita é, sem sombra de dúvida, esse Consolador prometido, e isso é possível ser demonstrado por todas as características que o Cristo deu do Consolador prometido, no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16, até no 17, se esticarmos um pouquinho, e pelas características que Kardec apresenta da doutrina espírita. E me sinto muito honrado, né, de ter a felicidade de, nesta semana, podemos estar conversando sobre o homem de bem. Até porque aí escolhemos, né, em conjunção com essa ideia do homem de bem, pensar um pouquinho da personalidade deste espírito tão amado pelo movimento espírita, tão amado por
pelo movimento católico e por tantas pessoas, que é o espírito de Francisco de Assis. Só que antes de eu adentrar pelas nossas reflexões, eu queria chamar a atenção para um ponto. Eu ministro cursos de oratória em diversos âmbitos, né? E entre esses, a oratória espírita, né? Uma coisa que nós temos feito já há alguns anos, já há algumas décadas, nas casas espíritas participamos, no movimento espírita. Hoje eu participo do movimento regional aqui no oeste do Paraná, na União Regional Espírita, 10ª União Regional Espírita, fazemos parte, e vamos às casas espíritas para um trabalho de reflexão em torno da oratória espírita. E uma coisa que nós temos chamado a atenção nos últimos tempos é que chegou o momento da nossa trajetória de espíritas e de divulgadores. Eu gosto de usar a expressão de ensinador, e eu pego isso de um pensamento kardeciano que está no livro dos médiuns, no capítulo 3, o capítulo do método. A ideia do ensinar doutrina espírita não é simplesmente falando, até porque estamos trabalhando no âmbito da moral, e moral é algo que se ensina pelo exemplo. Então, nessa perspectiva, qualquer momento de ensino da doutrina espírita não deve ser, pelo menos na sua essência, um momento só de exposição. Então, nós temos os grupos de estudo, nós temos as palestras públicas, nós temos, às vezes, o atendimento fraterno, onde há muita exposição. Claro, a palestra, uma pessoa como eu estou aqui falando para vocês. O grande problema é que nós chegamos num momento da nossa trajetória evolutiva que, por exemplo, alguém que esteja ouvindo essa palestra, talvez alguns estejam ouvindo agora ao vivo, né, enquanto estamos conversando, outros vão assistir em outros momentos, mas independente do momento que você esteja assistindo, pense o seguinte: alguém não sabe que tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Alguém não sabe que tem que ser tolerante, paciente, compreensivo com as imperfeições do próximo? Alguém, por acaso, aqui não sabe que devemos erguer a bandeira da caridade, tanto a caridade moral quanto a caridade material, né? E Kardec falava da caridade material enquanto caridade beneficente, e a caridade moral, a caridade benevolente. Isso está no texto Espiritismo é uma Religião, de dezembro de 1868, na parte final do texto, quando ele fala da caridade na perspectiva da doutrina espírita. Alguém não sabe que tem que fazer a caridade, que deve ser caridade? Alguém não sabe que diante da loucura do outro, eu não devo sequer mergulhar na loucura do outro, ou sequer chamá-lo de louco, como está no ensino do Cristo? Alguém não conhece? Por acaso é novidade para alguém qualquer das frases do Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João? O que está ali, por acaso, alguém que está ouvindo essa palestra não sabe? Pode não lembrar, mas na hora que escuta, vem na memória. Então, nós já temos gravado na nossa memória os ensinos. É muito comum nós ouvirmos nas palestras que nós estamos aqui para aprender. Olha, eu tenho uma notícia não muito boa, né? Eu peço até desculpa se é uma notícia desagradável, que possa quebrar alguma ilusão, mas me perdoem, nós que já estamos na doutrina espírita, nós que, independente da proposta religiosa, mergulhamos no estudo do Evangelho, aí os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, né? Mesmo os nossos irmãos muçulmanos, porque o Alcorão é um manancial de bênçãos, de orientação de uma vivência espiritual. Não vamos confundir a base doutrinária com a conduta das pessoas. É tanto que, no Alcorão, a palavra que mais se repete no Alcorão é misericórdia. Entendem? E aí são as pessoas que, no seu entendimento ainda muito material dos ensinos morais, aí leva para o seu jeito ainda muito materializado. E o que eu estou querendo dizer, pessoal, o que eu estou dizendo é que nós já não estamos no momento de aprender nessa perspectiva. Nós estamos no momento da aplicabilidade. Eu estudo neurociência cognitiva já há muitos anos, que é uma área da ciência neurológica. Eu não sou médico, mas sou da área da educação, então por isso eu estudo a parte cognitiva, a parte do conhecimento, que é como o conhecimento acontece, como é que nós aprendemos.
E no sentido hoje que se usa essa expressão, o aprender é algo que começa, que começa de diversas formas, e uma dessas formas é a leitura e a observação, e ela se conclui quando, na aplicação, aquelas informações, elas acontecem sem que você precise necessariamente pensar. Isso passou a fazer parte de quem você é. Então, isso é aprender. Então, nessa perspectiva, aí sim, nós estamos aqui para aprender, mas não no início do processo, mas sim no final do processo. As informações nós já temos, já está na nossa memória. O que nós precisamos agora é tirar essas informações da memória e passar essas informações para o âmbito do ser. Então, nós estamos numa fase do aprendizado, na fase da aplicabilidade. E a doutrina espírita, em toda a doutrina espírita, em todo o seu conjunto doutrinário, é um manual de diretriz de como aplicar os ensinos morais de Jesus. Se nós pegarmos, eu vou me pedir permissão para daqui a pouco ler uma das questões do Livro dos Espíritos, me traz todas as orientações do que eu preciso compreender nas suas definições, de como eu faço, de como eu entendo essas definições e como eu aplico essas definições. E aí, para facilitar, Kardec deixa muito claro, olha, nós temos que fazer isso. Ah, nós não sabemos como fazer? Então, deixa eu apresentar para vocês um guia e um modelo. Guia é aquele que já sabe o caminho e vai conosco e nós vamos segui-lo. O guia sempre vai na frente, porque ele sabe os perigos do caminho e ele vai nos oferecer, nos proporcionar as melhores diretrizes para seguir o caminho, para trilhar o caminho da forma mais segura e rápida possível, né? Aproveitando todo o caminhar, todo o espaço do caminho, né? Toda a distância que é do ponto de partida ao ponto de chegada, para que chegamos lá com segurança, mesmo cansados, às vezes machucados, mas chegando com segurança ao final. E a segunda característica é a do modelo. O modelo é aquele que você copia, é aquele que você faz como ele fez. E aí nós temos um ponto extremamente curioso, e nesse momento eu posso aproveitar do Livro dos Espíritos, como eu posso aproveitar da série psicológica de Joana de Ângeles. E aí tem um ponto curioso. Joana de Ângeles só escreveu a série psicológica dela, Emmanuel só escreveu a série A Vida no Mundo Espiritual, ou melhor, a obra do Chico e do Divaldo, de um modo geral, mais de 500 obras do Chico, mais de 200, quase 300 obras do Divaldo, né, como psicografias, então teremos aí quase 800 obras. Pessoal, isso só foi escrito porque nós não entendemos o Livro dos Espíritos. Só assim. Porque na série psicológica, por exemplo, Joana de Ângeles traz no livro, ela traz em vários livros, mas vamos pegar o Homem Integral, o quanto a culpa nos paralisa. E o quanto nós mergulhamos na culpa. Do mesmo modo, o medo. Nós temos no enfrentamento do medo e da culpa, ou no não enfrentamento do medo e da culpa, nós paralisamos no processo evolutivo, porque não temos a coragem de nos enfrentar. André Luiz, do mesmo jeito, Emmanuel, do mesmo jeito, trabalha a questão do medo, da culpa. Se pegarmos, por exemplo, o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, ele fala tudo isso. E aí, tanto Joana, quanto Emmanuel, quanto André Luiz e tantos outros autores nos estimulam a compreensão desse processo, dizendo assim, olha, você tem que dar um passo à frente, você precisa se esforçar para ir além. É nesse esforço do dia a dia que você vai avançar, nesse autoenfrentamento. Aí Allan Kardec, na pergunta 909 do Livro do Espírito, 907, 6, 8, 9 ali, ele pergunta, o homem poderia se melhorar, avançar pelos seus próprios esforços? E os espíritos dão uma resposta, meninos e meninas, dolorosa. Porque eles dizem assim, claro, e com poucos esforços. Mas com poucos fazem esforços. E isso é algo para a gente começar a pensar. E sabe por quê?
Porque nós criamos umas desculpas, e aí por isso que eu fiz referência a Joana de Ângeles, porque ela vai falar dos mecanismos de fuga do ego, e os espíritos com Kardec vão falar dos poucos esforços que nós fazemos, e são poucos os que fazem. Nós usamos umas desculpas para não fazer o que precisamos fazer. E aí, antes de eu entrar na pior de todas as desculpas, que é a que nós mais usamos, é a mais, com todo respeito, a mais fajuta de todas, mas é a que nós mais usamos para não evoluirmos ou para não querermos evoluir, seguindo essa proposta de Kardec, que é a proposta da transformação moral. Nós precisamos pensar numa coisa. Quando a gente pega a história de um Francisco de Assis, que é esse exemplo que nós temos nesta nossa reflexão, e não pensem que eu vou contar aqui fatos da vida dele. Não. Como eu disse, nos cursos de oratória, a gente tem chamado a atenção para pensarmos nos aspectos de como fazer. Porque saber o que fazer, nós já sabemos. Como eu disse, todos nós temos de memória o que precisa ser feito. Estão nos evangelhos. E por que não fazemos? Na maioria das vezes, pessoal, é simplesmente porque nós não queremos fazer. Simples assim. E a proposta da doutrina espírita é chamar a atenção para a gente. Chamar a atenção da gente em relação a isso. Por que nós não evoluímos? Por que nós não fazemos o que precisamos fazer? E aí ela vem de modo muito claro, muito objetivo, dizer, olha, tem que fazer isso. Só que, segura um pouquinho. A questão é, nós sabemos que temos que perdoar. Por que não perdoamos? E aí eu volto a insistir, porque não queremos perdoar. E por que não queremos perdoar? Aí nós pegamos a história de um Francisco de Assis, mais próximo no tempo e no espaço da gente, está aqui Chico Xavier, uma história de um médium fantástico. Não é de um médium fantástico, as pessoas veem muito Chico, o médium, eu vejo Chico o homem. Para mim, Chico é um exemplo de médium, mas acima de tudo é um exemplo de homem, naquele enfrentamento da família, dos espíritas, às vezes dos amigos, dos companheiros de doutrina, dos companheiros de centro espírita, as dificuldades que ele enfrentou com vizinhos, com vizinhas. Nós conhecemos milhares de histórias do Chico, onde ele, na hora do agir, às vezes ele agir como um de nós, e aí Emmanuel chamava a atenção, mas Chico, foi assim que você aprendeu? Foi assim que Jesus disse que tem que ser feito? Aí ele coçava a cabeça, coçava o coração, ia e aplicava. E aí a gente volta ao ponto. Por que Chico fazia e eu não? Pronto, pessoal. É aqui que vem a tal da desculpa. Mas era Chico. Ah, Enzio, mas Francisco de Assis era Francisco de Assis. E no movimento espírita, todo mundo sabe, a grande maioria concorda, que Francisco de Assis era a reencarnação de João Evangelista. Ele viveu com Jesus. Então, ele já tinha isso. Por isso ele é um homem de bem. Por isso ele faz tão fácil. Olha, pessoal, essa, como eu disse, é a desculpa mais usada, porém é a desculpa mais fajuta que nós podemos usar. Nós estamos indo contra toda a base doutrinária e o espírita não deve adotar essa justificativa quando nós trazemos as histórias, os exemplos dos homens, das pessoas, dos espíritos que conseguem aplicar os ensinos morais, os ensinos do Evangelho. Eu peço desculpa se eu estou sendo um tanto quanto enfático nisso, mas, querendo ou não, na hora que eu falo isso, eu estou olhando para a minha cabeçona aqui de nordestino, né? Não posso negar isso. Hoje eu moro no Paraná, mas eu sou nordestino, morei quase toda a minha vida onde eu nasci, no Nordeste, então tenho a feição biológica do nordestino com muito carinho, com muito orgulho, e eu estou olhando para a minha cara, eu estou falando isso para vocês, mas sou eu estou me vendo aqui na tela do computador que eu estou usando para fazer essa transmissão. Então, eu estou falando para mim, enquanto falo para vocês. Eu não posso usar essa justificativa para não fazer o que devo fazer. Aí é que vem um ponto. O que vocês acham que é um espírito superior? Ou melhor, um espírito feliz? A doutrina espírita nos mostra que um espírito feliz é o espírito que cumpre a lei divina. Isso está na pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Quando vai olhar, aí a primeira pergunta da terceira parte.
Quando Kardec começa a perguntar sobre a lei divina. A lei divina é a lei de Deus. O homem é feliz quando cumpre, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, o espírito feliz é aquele que cumpre a lei divina. E o espírito perfeito, como o caso do Cristo, nós não sabemos se teve ou temos encarnados no planeta hoje, espíritos crísticos, nós não sabemos, podemos até ter nesse momento de transição, mas para nós o Cristo é a referência. Um espírito perfeito é aquele que cumpre integralmente. O objetivo de estarmos encarnados aqui, como está previsto, descrito na resposta da questão 132, é chegar à perfeição. Então, a gente está encarnado para chegar à perfeição. Então, nós estamos aqui, eu, você, todos que estão nos assistindo, e aqueles que não estão assistindo, ou que nem... Não importa, todos que estão hoje no planeta, encarnados, estão encarnados para chegar à perfeição. E como é que se chega à perfeição? Passando pelas expiações e provas. E o que são isso? São as experiências pedagógicas que nós somos submetidos para chegar à perfeição. Então, se você ainda não aprendeu a perdoar, a vida vai te colocar num contexto onde você exercite perdão. Por isso, Deus, eu sempre brinco, Deus olha para você, vê o quanto você é teimoso e cabeçudo, aí ele diz assim, qual é o nível de cabeçudice de Enzio? Aí o anjo guardião diz assim, Enzio está no nível 99 de 100. Muito cabeçudo, extremamente cabeçudo. Vixe. Aí o pai olha assim e diz assim, então desce lá no 38º andar do inferno, pega lá aquele professor e bota na vida do Enzio. Que é para ele exercitar. Quanto mais cabeçudo, mais um professor competente para ensinar. E aí essa pessoa reencarna na minha vida e ele vai pisar no meu calo com muita classe, com muita perfeição durante toda a minha encarnação. E não adianta fugir. Porque se fugir, vem outro. Porque o objetivo é chegar à perfeição. E o homem de bem, aí aquilo que eu falei para vocês, na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, geralmente a gente lê o texto O Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Só que no Livro dos Espíritos, Kardec já traz essa resposta, e no Evangelho ela está mais mastigada. E aí, assim, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real, que ele elevará o espírito na hierarquia espírita? Essa pergunta, pessoal, é a única pergunta do tema Caracteres do Homem de Bem. Está no Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos é que temos as definições. E aí a resposta tem um comentário de Kardec com 9 características do homem de bem. Nós ainda não somos homem de bem, porque o homem de bem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, eu estou lendo a tradução do Kardecpédia, tá, pessoal? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus. Essa pergunta, essa resposta, complementa a resposta da questão 614. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí Kardec traz na resposta, num comentário, com 9 características, com 9 condutas básicas para o que caracterizaria um homem de bem. Então eu, com toda honestidade, olho para essa resposta, os atos da minha vida, todos os atos, não representam ainda a prática da lei divina. Tem coisa que eu não consigo fazer. Eu sei que eu devo fazer, mas eu ainda não consigo. E aí é um esforço diário, dentro das circunstâncias que a vida me traz, enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto pai, avô, irmão, tio, sobrinho, né? Grupo do WhatsApp da família, Senhor Jesus. A gente chegou na hora da evolução, pessoal, porque era a última coisa que faltava para tirar o juízo de qualquer um, para mostrar que nós não evoluímos ainda. É o grupo do WhatsApp da família. Senhor Jesus, Nossa Senhora, pelo amor do Pai, tudo que te incomoda acontece nesse grupo. É incrível isso. Parece que ele foi feito quando disseram assim, o que Enzo precisa aprender? Enzo é muito intolerante. É? Então cria 3 grupos da família e bota ele nos 3. E não tem o que fazer. Você age lá com muita delicadeza, às vezes nem faz nada, mas aqui dentro
o demônio que está aqui dentro, que ainda não se transformou num anjo, determina as suas emoções, os seus sentimentos. Inclusive, eu estava olhando no cronograma das palestras agora de outubro. Olha, quem escolheu. Vai ter uma palestra sobre emoções. Pessoal, assistam. E aí, eu sei que os atos da minha vida, todos não representam a prática. Eu tenho coisa que eu não consigo. A vida me dá a oportunidade, dia a dia, ela repete, dia a dia, essas circunstâncias para que eu exercite no esforço do dia a dia. E aí, compreende por antecipação a vida espiritual. Isso é algo que a gente está tentando. E como é que isso funciona? Olha, nós somos imortais? Somos. Nós vamos morrer? Vamos, porque o corpo morre. Então, eu estou encarnado, meu corpo vai morrer, mas eu vou continuar existindo. Espírito não tem vida, o espírito tem existência. Kardec trabalha na perspectiva filosófica. O espírito é um ser, é um ente, que ele não tem vida, ele existe. Herculano Pires, e eu estava vendo também um estudo sobre o pensamento de Herculano Pires explicava para o Chico, o espírito é um ser interexistencial. O Chico dizia, eu não entendi. Chegou um tempo depois, Emmanuel explicou para ele, depois ele disse ao Herculano, agora eu entendi. É um ser interexistencial. O corpo tem vida. Um dia, essa vida vai parar e eu vou me libertar desse corpo. Acontece o seguinte, se eu brigo com meu vizinho por causa do futebol, por causa de política, por causa de religião, a gente fica com raiva do outro, na minha terra assim, fica intrigado. Se a gente morrer, se esse prédio cai, onde eu moro, os dois morrem. Porque eu moro no primeiro andar, tem 16 andares. Olha, escapar é um negócio meio complicado. 15 andar para cima, meu filho. Então morre eu e o vizinho. Por uma graça divina, Jesus vem receber. Aí ele olha para nós dois. Mas não o tamanho da vergonha? Ele pode ser, por exemplo, ateu. Eu sou espírita. É assim que a gente começa a compreender por antecipação a vida espiritual. Por quê? Se isso não contribui para a minha evolução como espírito imortal. É um encarnado brigando. Não, mas se eu assumo essa característica de espírito imortal, pessoal, você acha que eu vou brigar por causa disso? Pessoal, é isso que faz um homem de bem, que faz ser um homem de bem. Porque é nessa eu não gosto dessa palavra, é nesse esforço de aplicar no dia a dia aquilo que Jesus me disse que tem que ser aplicado, que caracteriza que eu vou me tornando um homem de bem no limite máximo do homem de bem. Por enquanto eu estou nesse processo. O que eu tenho que olhar é, o homem de bem em mim é maior e mais forte do que era quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, há 33 anos? Que vergonha, muito fraquinho, muito pequenininho ainda. Já devia ser muito maior. Kardec, em 13 anos, construiu edifício doutrinário. Chico Xavier, com o tempo que eu tenho de espírita, olha o que a obra que esse homem já tinha feito. E por que eu não fiz? Porque eu não tenho a vontade firme que eles dois tinham. Mas, Enzio, você está dizendo que eu ser um homem de bem não é quando eu for espírito da segunda... Não. Você vai se tornar espírito de segunda ordem exercitando as características do homem de bem agora. E à medida que você exercite isso agora, talvez na próxima, na quinta encarnação, você esteja classificado e habilitado para fazer parte do capítulo 2 da segunda parte do livro Céu e Inferno. Eu vou pegar aqui o livro Céu e Inferno, eu vou pedir permissão para vocês para ler um parágrafo do capítulo 2. Porque nós achamos que para ser espírito feliz é isso. Não, espírito feliz é o que cumpre a lei divina. Questão 614, pessoal. Não estou inventando. Não é, eu acho que é isso. Porque se eu fosse falar o que eu acho, eu falaria bem mais leve, pessoal. Então, nós já sabemos o que fazer. Nós precisamos fazer. Aí, olha só. O capítulo 2 da segunda parte, Espíritos Felizes. Alguém lembra se tem Francisco de Assis, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Santa Clara, Santo Antônio? Se tem
a Pedro, João, os apóstolos. Vocês lembram-se? Mas são os espíritos felizes. Os espíritos felizes cumprem a lei divina. São os espíritos que estão mais próximos de serem espíritos perfeitos, espíritos puros. Não, pessoal. Lá tem 16 ou 17 pessoas. A maioria Kardec conheceu. Alguns ele só conheceu de nome, assim, e do que falaram para ele. E eu vou ler o primeiro parágrafo do Antoine Cousteau. O senhor Antoine Cousteau. Está lá no Céu e Inferno, capítulo 2, segunda parte. Vai lá no índice, vê a página, Antoine Cousteau. Olha o que Kardec escreve. Deve ser uma pessoa assim, né, um anjo. Membro da Sociedade Espírita de Paris. Sepultado em 12 de setembro de 1863, no cemitério de Montmartre, na vala comum. O que é na vala comum? Dos pobres. Não tinha distinção. Era um homem de coração, que o Espiritismo reconduzia a Deus. Sua fé no futuro era completa, sincera e profunda. Fé no futuro é fé na imortalidade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Simples calceteiro. Aí o que é calceteiro? Aí colocaram uma nota de rodapé, né, nas edições. Calceteiro, pessoal, era a pessoa que fazia calçamento. Que sentava os paralelepípedos na rua. Era o serviço dele, serviço braçal. Simples calceteiro. Praticava a caridade por pensamento, palavras e obras, consoante aos parcos recursos de que dispunha, pois sempre achava meios de assistir. Assistir, pessoal, não tem o mesmo significado da palavra ajudar que nós usamos, tá? Assistir, às vezes, é chegar. Sabe quando você precisou empurrar o seu carro, que passou alguém na rua, e ele olhou, quer ajuda? E aí ele te dá aquele suporte, e você nem sabe quem é. Ou aquela pessoa que diz uma palavra de estímulo para você. Isso é assistir. É mais coisa, não é só o ajudar, como a gente fala. Ah, eu ajudei, então você fez alguma coisa. Pois sempre achava meios de assistir os que tinham menos do que ele. No âmbito material, pessoal, ele fazia caridade por pensamentos, palavras e obras. Ele sempre ajudava quem tinha menos que ele. Se a Sociedade de Paris não lhe adquiriu uma sepultura particular, foi porque lhe pareceu dever, antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações do amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor do que ninguém que a vala comum é, tanto quanto os mais suntuosos mausoléus, uma porta aberta para o céu. Veja, o senhor Antônio Cousteau era um homem simples. E Kardec coloca ele no capítulo dos espíritos felizes. E o que impediu desse homem ser assim? Nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Provavelmente, como era um simples calceteiro, um simples sentador, né, de paralelepípedos, de pedras de calçamento, provavelmente ele não tinha estudos. Provavelmente ele não tinha fortuna. Não, ele era pobre. Por isso foi enterrado na vala comum. Ele não tinha dinheiro para comprar uma vala particular. Era uma pessoa pobre e era simples calceteiro, um homem simples. E Kardec o coloca na qualidade de espírito feliz. E é aqui que a gente pensa em Francisco de Assis. A história de Francisco, na história dele, ele não tinha nada para ser o que aquele homem se tornou. E quando pega um espírito desse porte, que já tem um histórico evolutivo, porque não há nenhum problema, eu não vejo nenhum problema em dizer que Francisco é com certeza um espírito da segunda ordem, e ele já tendo na ideia de que ele teria sido João Evangelista, mas não vai fazer muita diferença. Francisco de Assis, até os 19 anos, era um jovem comum da sua época. Ele fez tudo o que qualquer um homem faria naquele momento. Francisco foi para 2 guerras. E que Francisco não morreu durante a guerra. E guerra é guerra, pessoal. Ele foi preso.
Nas 2 vezes que ele foi preso. Não se sabe se ele matou alguém. Pelo menos, eu nunca encontrei nenhuma biografia, eu li as principais biografias de Francisco. Não se fala que ele tenha matado alguém. Mas numa guerra, tudo é possível. E aos 19 anos, é quando ele, em profunda melancolia, num profundo vazio existencial, ele vê Clara, uma jovem, levando comida para leprosos. E ali ele começa a encontrar um sentido para a vida dele. E aí ele vai à igreja de São Damião e ali o Cristo aparece para ele, segundo alguns biógrafos, alguns falam que foi em sonho, alguns falam, né, independente disso, o Cristo aparece para ele, Francisco, reconstrói a minha igreja. E todo mundo que conhece a biografia sabe, ele não entendeu na hora, mas ele fez o que ele entendeu. Ele reconstruiu a igreja de São Damião. Depois é que ele veio entender. Então vejam, um homem igual a todo mundo fez o que qualquer um faria naquele momento. Quando ele acorda, ele simplesmente diz sim. E vive como um homem do seu tempo, só que dizendo sim ao Cristo. Ele inverte esse olhar de dizer eu não consigo. E aí a justificativa, mas Enzio, era Francisco, ele tinha um histórico de evolução. Eu não, eu sou da terceira ordem. Pessoal, peguem essa questão 918, peguem o texto que está mais ampliado do Homem de Bem, no capítulo 17, e veja se lá Kardec colocou como característica do homem de bem alguma das condutas que você não consegue fazer. E se pergunte por que você não faz. Porque não existe nenhuma conduta impossível de ser feita por qualquer ser humano. Salvo as limitações cognitivas, intelectuais, no sentido dos transtornos mentais, dos transtornos afetivos. Pega só um exemplo. Aqui no comentário de Kardec, da questão 918, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Isso aqui é muito subjetivo. Aí ele vai, se interroga a própria consciência, a si mesmo, não aos outros, sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu a lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. Em nenhum momento ele diz assim, avalie o que você fez e encontre uma desculpa, uma justificativa. Porque a gente foi o tempo todo dizendo assim, mas eu errei por causa do fulano. Eu errei por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo. Eu fico encontrando justificativas. E aí, pessoal, por isso que eu disse, eu não vou contar a história de Francisco, não precisamos contar a história dele. Precisamos entender que ele era um homem do seu tempo, igual nós somos pessoas do nosso tempo. E que hoje é muito mais fácil ser cristão do que na época de Francisco. É muito mais simples. Porque é só não responder o mal e a loucura do outro da mesma forma. E quanto mais o seu ego, quanto mais o seu eu se enfurecer com a atitude dos outros, mais o outro está te mostrando aquilo que você não quer ver. E que esses espíritos já viam. Você acha que Francisco não ficava chateado, não ficava bravo, não ficava... Ele ficava muito bravo às vezes. Só que ele olhava para o outro, respirava e dizia, Senhor, Senhor, esses teus irmãos que o Senhor botou aqui, olha... mas é porque ele aguentava. Não, pessoal, você acha que ele chegou àquele ponto fazendo o quê? E se nós fizermos como ele fez, nós chegaremos ao mesmo ponto, porque é da lei. É simples assim, pessoal. E nós estamos tendo tanta chance, tanta oportunidade de aplicar isso. Eu brinco muito nas palestras, se tiver alguém aqui de Cascavel vai lembrar que eu falo muito disso. O trânsito de Cascavel é uma cidade de 330 mil habitantes, com um fluxo de veículos muito grande. Então, você sai aqui no centro aqui da cidade, às 5:30 da tarde, olha... Senhor... Pense num momento de exercitar a serenidade
fácil. É como você pular numa piscina sem saber nadar. Entende? Nós nunca tivemos tanta chance de aplicar, pessoal. Vai doer, vai arder, vai machucar, vai se enfurecer. Vai, porque nós não estamos dando a oportunidade que a vida oferece para nós de aplicar aquilo que oferecerá serenidade. E existe pelo menos uma situação que todo mundo nesse planeta, com exceção aqueles que de fato não permanecerão no planeta, mas que você consegue ter paciência. Então você já sabe fazer. É só fazer com todo mundo. Pensemos nisso. Quando eu pensei na ideia de Francisco como um homem de bem, a ideia era justamente o que é um homem de bem? O que eu preciso fazer para ser um homem de bem? E o que eu posso aproveitar do exemplo de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Kardec, de São Vicente de Paulo, do senhor, como é o nome dele? Antoine Cousteau. O que eu posso aproveitar do exemplo dessas pessoas? Elas já são homens de bem e estão no caminho de serem espíritos perfeitos. O que eu preciso fazer? Elas fizeram o que o Cristo determinou. E nós? O que precisamos para fazer? Então, agora, nessa semana que comemora-se, né, o dia de Francisco, possamos pensar um pouco, aí sim, aí eu deixo a cada um buscar os exemplos, né? Tem várias palestras falando de exemplos da vida de Francisco, e vocês vão ver que nós, hoje, passamos por situações muito parecidas que Francisco passou. Já se perguntou por quê? Ele passou primeiro para mostrar para a gente como temos que passar. O Cristo veio antes de todos para nos dar o exemplo e nos explicar como fazer. E a doutrina espírita, com toda a sua lucidez, com toda a sua clareza, vem agora para deixar inquestionavelmente, de modo muito claro, de modo muito objetivo, como viver. E aí, como eu disse, nos cursos de oratória que nós participamos, a gente sempre falamos, olha, pessoal, as nossas palestras, não cabe mais falas e falas e falas cheias de ensinos, faça isso. Não. Nós temos que pensar como fazer. Porque vivemos uma época em que o vazio existencial está esperando que aqueles que já conseguem ver e já conseguem aplicar pelo menos um pouquinho, se você já consegue uma gotinha, ofereça essa gotinha. Porque o vazio existencial de boa parte da população do planeta Terra, tanto dos encarnados quanto desencarnados, está ansiando por essa gotinha que você já consegue. Pense nisso. E aí você vai ter, com certeza, pela lei de sintonia, a presença dos bons espíritos do seu lado. Porque lembremos, Kardec perguntou a Erasto, o que eu preciso fazer para ter assim, o que é que o médium precisa fazer para ter a simpatia dos bons espíritos? E aí se estende a todas as pessoas. Que se esforce em se melhorar dia a dia. E assim nós continuamos e efetivamos essa construção do homem de bem em nós. Por enquanto, tijolinhos. Mas na sequência, é de tijolo em tijolo que são construídos os maiores edifícios presentes nessa terra. Que o Mestre Jesus esteja com cada um de vocês, mostrando para vocês o caminho que ele já trilhou e ensinou para a gente. E não tenha medo de ser um homem de bem. Enfrente as suas culpas, enfrente os desafios. E é isso que vai fazer com que esse homem de bem que está dormindo aí em você desperte. E aí, como disse Jesus, Pai, fazei-os um comigo, como eu sou um contigo. E as pessoas olharão para você e verão Jesus. É tão simples. E aí, como eu tenho gostado de lembrar nas nossas falas, como disse Jesus, vai tu e faz o mesmo. Obrigado, pessoal, por essa oportunidade de refletirmos
e de chamar a minha atenção para Enzo, toma vergonha nessa cara, rapaz. Para de reclamar. Para de dizer que não consegue. Consegue sim. Segue em frente. Que bom, Enzo. Ótimas reflexões para que nós possamos, durante a semana, trabalhar elas. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção que você deu ao nosso convite. E assim, convido a todos a agradecermos, fechando os olhos, abrindo o coração. Senhor, humildemente reunidos sob a árvore da prece, agradecemos pelo dia que tivemos, pelos irmãos encarnados e desencarnados que o Senhor conduziu até o nosso coração. Que possam eles, Senhor, serem encaminhados ao caminho do bem e ao caminho da luz. Que neste momento que se faz essas energias positivas, desejamos a todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, a todos aqueles que algum dia, nesta ou em outra existência, os prejudicamos através de nosso livre-arbítrio, possam chegar até eles as energias balsâmicas do amor e da paz. Obrigado a Zilda Gama, mentora espiritual desta casa, e, acima de tudo, a Deus, e obrigado a você, Enzo, pelo carinho de sempre. Muito obrigado, que assim seja. Muita paz, querido. Que a gente possa encontrar novamente. Um abraço. Audio Jungle.